Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos para a parte da nossa retomada, né? Da nossa aula de recursos, tá? Vamos fazer um foco aqui até a apelação, que foi onde a gente parou, tá? Então a ideia é que a gente saia já com um mapa mental prático aqui para a gente identificar qual recurso cabível, contar prazo, checar a admissibilidade, entender os efeitos, estruturar a peça, né? Afinal de contas, a nossa aula é a prática, né, dos recursos. Então, principalmente a apelação, que é o recurso mais comum aí na nossa prática, tá? Então, eu vou organizar a aula em 4 blocos, tá? Primeiro, a lógica do sistema recursal e os princípios de uma forma bem geral, né? Porque vocês têm essa disciplina de forma mais ampliada, as noções essenciais de admissibilidade, os efeitos, né? Terceiro, o método, né, da prova e prática, né, para a gente escolher o recurso e montar a peça. E quarto, a apelação em detalhes, né, cabimento, prazo, efeitos e a sua estrutura, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente viu lá no início da nossa disciplina, e vamos retomar aqui nesse vídeo, é porque que existem os recursos no processo civil, né? Recurso é um instrumento processual que permite a revisão de uma decisão judicial dentro do próprio processo por um órgão jurisdicional hierarquicamente superior ou, em alguns casos, como a gente viu em sala de aula, pelo próprio órgão prolator da decisão, né, conforme as hipóteses lá do Código de Processo Civil. A ideia central desse sistema recursal é equilibrar dois valores, né? De um lado, a segurança e a correção das decisões, né, permitindo a sua revisão, e do outro lado, a estabilidade e a duração razoável desse processo, né, evitando essa eternização, né, do litígio, tá? Então, quando a gente estuda recursos, a gente precisa sempre lembrar, né, que recurso não é uma reclamação qualquer, tá? É um mecanismo técnico, né, com requisitos, prazos e limites, tá? Aí, dando uma passada rapidamente pelos princípios recursais, né? O que a gente tem que dominar aí, quais são os princípios mais cobrados e mais úteis, principalmente na prática, é o princípio da taxatividade, né? O recurso, ele só existe se a lei prevê, então a gente não inventa um recurso, né? No Código de Processo Civil, o rol de recursos está previsto e cada tipo tem o seu cabimento específico, tá? O outro princípio é da fungibilidade recursal, né? Então, em situações de dúvida objetiva, erro excusável, né, o tribunal pode receber um recurso como se fosse o outro, né? Mas isso não é uma salvação universal, tá, gente? Ele exige boa-fé, a inexistência de um erro grosseiro, tá? A dialeticidade esse princípio, a gente fala que o recurso ele precisa impugnar os fundamentos da decisão, tá? Não basta você ir lá repetir a inicial ou eu discordo, né? Lembra que a gente falou isso na sala, né? É necessário a gente construir uma argumentação direcionada ao que o juiz decidiu, tá? Outro princípio é da voluntariedade, né? Então o recurso ele não é automático, né? A parte recorre se quiser, dentro do prazo estabelecido, e se não recorre, ocorre a preclusão e a decisão se estabiliza, tá? Tem o princípio da inerrecorribilidade, né? Em regra, para cada decisão há um recurso adequado, então você não pode interpor dois recursos simultaneamente contra a mesma decisão, né? Salvo em algumas hipóteses excepcionais, tá? Então, esses princípios, eles vão aparecer o tempo todo na apelação, né? Principalmente a dialeticidade e a taxatividade. Desculpa, hoje eu estou com a minha dicção um pouco prejudicada, que é muito quente e eu estou sentindo a diferença do clima, então vocês me perdoem
qualquer trava-língua que tiver aí no decorrer do vídeo, tá, gente? O próximo ponto que eu quero rever com vocês é sobre a admissibilidade recursal, tá? Que é a nossa porta de entrada. Então, antes de qualquer tribunal analisar o mérito do recurso, né, ele analisa os requisitos de admissibilidade, né? E aqui vocês têm que separar em duas categorias, tá? Os requisitos intrínsecos e os extrínsecos, né? Nos intrínsecos, você costuma analisar cabimento, né? Se esse recurso é correto para aquela decisão, legitimidade, interesse recursal, se quem recorre pode, e se há utilidade, né? Necessidade, né? O chamado recorrer tendo o que falar, né? E tem também o chamado fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, né? Por exemplo, uma renúncia ao recurso, coisa que demonstra que a parte aceitou a decisão, tá bom? Nos extrínsecos, né, o mais importante são a tempestividade, né, que é o nosso prazo, o preparo, que são as custas, né, e porte quando exigidos, e a regularidade formal, né, se é uma peça adequada, com assinatura, requisitos de forma, procuração quando pertinente, né? Então, assim, aqui é importante a gente usar uma regrinha prática, tá? Quando você for montar a apelação, né, não comece escrevendo a tese, né? Comece com um checklist mental mesmo, né? Qual decisão cabe apelação, qual o prazo, quando houve a intimação, né? O preparo é devido, tem gratuidade, né? A peça tem um endereçamento correto, tem um pedido claro, né? Então, isso evita a maior parte dos erros de prova e de prática, tá? No nosso caso, prova e prática, né? O próximo ponto que a gente vai ver são os prazos, né? Que a gente viu também na sala de aula, mas nós vamos reforçar aqui com vocês, né? Como contar esses prazos de forma segura. Então, a regra geral dos recursos no CPC é um prazo de 15 dias úteis, tá? A apelação segue essa regra, esse prazo é contado em dias úteis e a contagem segue as regras gerais do CPC. Então, exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. E se o vencimento cair num dia não útil, prorroga para o próximo dia útil, tá? Então, na prática, é bom que a gente sempre faça assim. Primeiro, a gente vai identificar a data da intimação, tá? Segundo, vamos ver qual é o primeiro dia útil seguinte, tá? Em seguida, desculpa, gente, a gente vai contar os 15 dias úteis, né? Então, excluir sábado e domingo e observar os feriados locais, né, da comarca. E, por último, conferir se tem suspensão de prazos, recesso, enfim, todas essas questões que a gente tem que observar. Então, se você fizer isso sempre do mesmo jeito, é muito difícil você perder prazo, tá bom? Agora, vamos dar uma bela passada sobre os efeitos dos recursos, né? O que vai mudar quando a gente recorre, né? Então, todo recurso tem efeito devolutivo. Então, significa que a matéria impugnada ela é devolvida ao tribunal para um reexame, tá? Além do devolutivo, a gente tem aqueles recursos, alguns, né, que têm um efeito suspensivo, né? O que quer dizer isso? Eles impedem a eficácia imediata da decisão. Então, a apelação tem como regra, né, o efeito suspensivo, mas lá, lembra que a gente viu na sala que o CPC ele prevê exceções importantes, né, que a sentença pode produzir efeitos de imediato, mesmo com apelação, tá? Tem outros efeitos, né, que a gente pode colocar assim aqui para a gente saber o conceito, que é o efeito translativo, né, quando o tribunal pode conhecer matérias de ordem pública, o efeito expansivo, né, quando o julgamento ele vai alcançar questões conectadas, dependendo do caso, e a ideia
de profundidade e extensão do efeito devolutivo, né? Que o tribunal ele analisa o que foi impugnado, mas pode analisar aí fundamentos e questões necessárias para decidir aquilo, tá? Passando agora para apelação, tem duas expressões que são essenciais, tá? Extensão do devolutivo é o que eu pedi para o tribunal rever, certo? Profundidade do devolutivo é até onde o tribunal pode ir dentro daquilo que foi devolvido, beleza? Vamos lá. Então, vamos para a prática, né? O método prático aí para escolher o recurso e montar a peça de vocês. Então, antes da gente entrar especificamente na apelação, eu vou dar aqui uma sugestão de um método aqui que serve para qualquer prova e para vida profissional de vocês, tá bom? Então, primeiro passo, vamos identificar o tipo de decisão. É sentença? É decisão interlocutória? É um despacho? Esse é o primeiro passo. Não se preocupem que eu vou passar tudo isso por escrito para vocês, tá bom? O 2, né? Qual que é identificada a decisão? Qual é o recurso que cabe? Qual é o recurso cabível? Sentença geralmente leva a apelação. Interlocutória pode levar agravo de instrumento nas hipóteses legais. E o despacho não tem recurso, tá? Vamos lá. Então, identifiquei a sentença, identifiquei o recurso cabível, agora eu vou conferir o prazo e o preparo, né? Aí, confiro o prazo e o preparo, vou para o próximo passo. Vou montar a estrutura desse recurso. Endereçamento, requisitos formais, fundamentos, pedidos, enfim, tudo aquilo que nós vamos ver na sala de aula, fazendo a nossa atividade essa que eu vou encaminhar para vocês. Então, faça os pedidos recursais coerentes com os pedidos, né? Com o objetivo desse recurso, né? Se o objetivo do seu recurso é reformar a decisão, anular, integrar, né? Esclarecer, né? E assim por diante aí dos seus objetivos. Então, beleza. Com esse método em mãos, vamos falar agora especificamente da apelação, que é o que nós vamos iniciar os nossos recursos na prática, tá? Então, veja, primeira coisa, cabimento, né? Apelação é o recurso cabível para... Então, eu ataco sentença com a apelação. Então, sentença é decisão que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, né? Ou ele extingue a execução com ou sem a resolução do mérito, né? Então, sempre que você ouvir, né? O juiz proferiu a sentença. A primeira hipótese recursal que vai vir na sua cabeça é apelação, tá? Aqui a gente tem que ter um ponto de atenção, tá? Não confunda sentença com decisão interlocutória, tá? Decisão interlocutória resolve questão no curso do processo. Sentença encerra a fase, tá? Essa é a distinção fundamental nesse ponto. Prazo e forma. Então, o prazo da apelação é, como a regra, 15 dias úteis, né? A forma, a apelação ela tem duas partes, que a gente até colocou lá no quadro, que vocês precisam aqui dominar, porque isso a gente usa muito na prática e cai em prova. A primeira parte é aquela petição de interposição, né? A gente vai dirigir ao juiz do primeiro grau. E a segunda parte é as razões de apelação, que nós vamos dirigir ao tribunal. Veja, em muitos tribunais a gente apresenta tudo junto, em uma única peça, mas didaticamente é importante separar a interposição, que é, olha, eu estou recorrendo, e as razões porque eu estou recorrendo, tá? Então, interposição, estou recorrendo, e as razões porque eu estou recorrendo, tá? A parte do preparo e da regularidade, veja, como regra, a apelação ela exige preparo, tá? Salvo gratuidade, isenção legal ou as hipóteses de dispensa, tá? Na prática, se você tem a gratuidade deferida, você já menciona no início e dispensa o preparo, tá? Se não há,
aí você comprova o recolhimento conforme as regras do tribunal. A regularidade formal envolve procuração dos autos, assinatura, indicação das partes, número do processo e os pedidos bem claros, tá bom? O próximo ponto que eu quero ver com vocês é o juízo de admissibilidade e o processamento. Veja, a apelação ela é interposta no primeiro grau e, após isso, o juiz verifica os requisitos de admissibilidade e abre o prazo para as contrarrazões. Tá? Em seguida, esses autos sobem, né, ao tribunal, que também faz o seu juízo de admissibilidade e o tribunal pode não conhecer, tá? Então, por isso, você não pode relaxar nos requisitos formais, tá? Falar um pouquinho aqui dos efeitos da apelação. Então, em regra geral, a apelação tem o efeito devolutivo, né, e também efeito suspensivo. E isso significa o quê, professora? Tá? Em regra, a sentença ela não produz efeitos imediatamente enquanto a apelação está pendente, tá bom? O CPC, ele prevê exceções, né, em que a sentença pode produzir efeitos mesmo com apelação, tá? Especialmente em algumas sentenças relacionadas a alimentos, né, a tutela provisória, né, e outras hipóteses aí previstas em lei, né? O que a gente precisa guardar didaticamente que o efeito suspensivo é regra, tá? Mas não é absoluto, mas a regra é suspensivo. Quando numa prova aí que vocês forem fazer no OAB, nos concursos, ele pergunta, né? Apelação suspende sempre? Você responde, em regra, sim, tá? Mas há exceções legais e quando não houver efeito suspensivo automático, pode-se pedir efeito suspensivo ao tribunal, conforme o caso, tá? Tem uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês, chama teoria da causa madura. Teoria da causa madura, ela é uma técnica de julgamento que permite ao tribunal decidir o mérito quando o processo já está pronto para isso, tá? Evita o retorno desnecessário ao primeiro grau. Então, a ideia é, se o tribunal percebe que a causa está instruída, está apta, né, ele pode julgar desde logo para dar a efetividade e evitar a demora, tá? Termos práticos, né? Você menciona a causa madura quando o seu objetivo é evitar anulação e retorno, né? E pedir que o tribunal já resolva a questão, tá? Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a sustentação oral. Então, na apelação, pode haver sustentação oral nas hipóteses previstas no regimento e no Código de Processo Civil. Então, veja, aqui para nossa aula, a ideia é entender que a sustentação oral ela é uma técnica de convencimento e reforço, tá? Não adianta você ir lá e repetir a peça, tá? A sustentação oral, ela seleciona o núcleo duro ali, aponta o erro central e responde às dúvidas do colegiado, tá? Você vai defender ali as razões do teu recurso, tá? Aí, passando isso, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura prática da peça de apelação, tá? Um modelo mental, também vou passar isso por escrito para vocês, para que vocês consigam aplicar em qualquer caso, tá? Então, veja, primeira coisa, na petição de interposição, aquela primeira, que você comunica que vai apelar, você vai colocar lá, endereçamento ao juiz que proferiu a sentença, qualificação das partes e o número do processo, tá? A manifestação de interposição, vem interpor recurso de apelação, tá? Aquele modelinho que eu passei para vocês, pedido de recebimento e processamento, menção ao preparo ou à gratuidade, né? Requerimento de intimação da parte contrária para apresentação de contras-razões e o pedido de remessa ao tribunal. Então, aqui é aquele avisinho, ó, estou recorrendo, né, tenho gratuidade, peço que receba, enfim, toda aquela entrada, né? Aí, nessa parte da interposição, você não discute mérito,
tá? Interposição é o ato de recorrer, só isso. Aí, em seguida, você faz as razões de apelação, que vai para o tribunal. Então, aqui, você estrutura com lógica de argumentação. Primeiro, os preliminares, se existirem, nulidade, cerceamento de defesa, incompetência, ausência de fundamentação, questões processuais que você julgue relevantes, tá? Um segundo ponto, você vai lá direto no mérito. Então, você vai impugnar os fundamentos centrais da sentença, tá? Com dialeticidade, né? Obedecendo esse princípio. O terceiro ponto, você vai para os pedidos recursais. Reformar a sentença, anular a sentença, reconhecer direito, etc, 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 tá? O último aqui que eu coloquei em destaque para vocês é o pré-questionamento, né? Se necessário, para um futuro aí recurso extraordinário ou um recurso especial, conforme a estratégia, tá? Então, aqui o ponto mais importante é assim, ó. Razões tem que enfrentar os fundamentos da sentença, tá? Então, se o juiz decidiu por 2 fundamentos, você precisa atacar ambos, tá? Se você atacar só um, o outro pode sustentar a sentença. Então, você vai pegar ali, ó, pente fino, para recorrer e fundamentar a tua apelação, tá? Isso é dialeticidade na prática. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês e para uma turma, eu já passei uma sentença, né? Para que vocês possam fazer essa apelação, tá? Então, num próximo vídeo, eu vou fazer a explicação de como vocês vão elaborar essa apelação, utilizando esse caso específico que eu passei já para uma turma e vou passar também para a turma do noturno, tá bom, gente? Então, novamente, agradeço a vocês, né, por permitirem que eu pudesse estar aqui essa semana, um pouco longe, mas foi necessário por conta do trabalho, que eu até dividi com vocês. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer a explicação de como fazer a apelação e depois, em sala de aula, nós vamos corrigir juntos, tá bom? Grande beijo, muito obrigada, até semana que vem.